A paz de Deus a todas as nações do mundo. Deus me pôs de hoje, dia 8 de setembro, no coração. 8 de setembro de 2023, a gravar esse vídeo sobre as duas Babilônias. Uma Babilônia é onde Deus confundiu todas as línguas, onde Deus fez todas as línguas, quando o povo lá na Babilônia, que fica hoje no Iraque, estava construindo uma torre chamada de Torre de Babel, onde eles falavam que chegaria até o céu, para que o povo não se espalhasse. Mas Deus falou que isso seria apenas o começo. A partir dali, Deus confundiu todas as línguas ali na Babilônia, no Iraque, e o povo não conseguiu mais construir a torre e se espalharam. Ali no Iraque, na Babilônia, a antiga Babilônia, Deus confundiu todas as línguas. E como diz também lá em Apocalipse, o próprio Deus falou que enviaria nações do norte contra essa Babilônia no tempo do fim, onde a própria besta, Deus poria no coração da besta que unisse, e essa besta unisse várias nações para ir contra a Babilônia no tempo do fim, que foi no Iraque, em 2003. Também essa profecia é cumprimento de Jeremias 50 e Jeremias 51, onde Deus fala ali que colocaria no coração da besta, que é, no caso, o Papa João Paulo II, para que se unisse com nações do norte e invadisse a Babilônia no tempo do fim. Foi em 2003. O início da invasão foi no dia 20 de março de 2003. Essa é a Babilônia onde Deus confundiu todas as línguas, ali no país do Iraque. Também a segunda Babilônia, que é a Babilônia de Apocalipse 17, que é a cidade de Roma. Por que a cidade de Roma é a segunda Babilônia? Porque a primeira Babilônia, que era lá no Iraque, no tempo de Daniel, o rei Dário tinha assinado um decreto que nenhuma pessoa no país do Iraque, lá na Babilônia, poderia orar para nenhum homem e também para nenhum outro deus. Poderiam orar somente para o rei Dário. Dário assinou esse decreto. Mas Daniel, quando ele viu que o rei tinha dado esse decreto, que quem adorasse o único Deus verdadeiro, ou outro Deus que não fosse o rei Dário, seria jogado na cova dos leões. Então, mas Daniel não quis nem saber, ele viu que tinha esse decreto assinado pelo rei, mas foi para o seu quarto, que ficava no segundo andar, e de janela aberta orava a Deus 3 vezes por dia. A janela ficava na direção da cidade de Jerusalém, ali no Iraque. Mas como tinha pessoas que tinham inveja de Daniel, porque Deus fazia Daniel muito sábio, os sátrapas e os supervisores fizeram esse complô contra Daniel, viram Daniel orando 3 vezes por dia no segundo andar do seu quarto e falaram isso para Dário. Então o rei Dário pegou e jogou Daniel na cova dos leões, sendo que o próprio rei Dário, ele gostava de Daniel e fez muitos esforços para tentar tirar Daniel e não jogar na cova dos leões. Mas, já como aqueles sátrapas e supervisores que tinham inveja de Daniel entregaram Daniel, e fez o próprio rei Dário assinar, e ele não podia anular essa assinatura, o rei Dário pegou e jogou o profeta Daniel na cova dos leões. Só que o que aconteceu? Deus mandou um anjo, e o anjo fechou a boca dos leões, e não fizeram nem um arranhão no profeta Daniel. Sendo que quando chegou ao início da manhã, o rei Dário foi correndo com voz triste e perguntar: Daniel,
você está aí? Daí o próprio Daniel falou, estou, o Deus a quem sirvo mandou um anjo e que fechou a boca dos leões. Então o que fez? O que fez então o rei Dário depois que tirou o Daniel da cova dos leões? Assinou um decreto para que todas as nações do mundo adorassem o único Deus verdadeiro. E o próprio rei Dário pegou os sátrapas, esses supervisores e suas famílias, mulheres e filhos, e jogou na cova dos leões, e eles não tinham chegado nem ainda no fundo, e os leões despedaçaram essas pessoas que tinham entregado o profeta de Deus. Ali, essa Babilônia, que é no Iraque, onde Deus confundiu todas as línguas, é a primeira Babilônia. E dali, Deus espalhou o povo por toda a terra. Então, a segunda Babilônia, que Deus fala que é a cidade de Roma, como diz em Apocalipse 17. Por que a cidade de Roma é a segunda Babilônia? Porque ali Deus fala de uma mulher vestida de vermelho, montada numa besta com 7 cabeças. E mais para frente do capítulo 17, Deus fala que essa mulher que está montada na besta é a cidade que domina sobre os reis da terra. O fato de Deus falar que essa mulher está montada na besta que tem 7 cabeças, essa junção significa que a besta está nessa cidade, e o fato também de Deus revelar em Apocalipse 17 que essas 7 cabeças são 7 montes nos quais essa mulher está sentada, nos quais essa mulher que reina sobre os reis da terra está sentada. E Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas, porque foi fundada sobre 7 montes. Com isso, Deus revelou que Roma é a Babilônia pelo fato de Deus falar ali em Apocalipse 17 que na testa dessa mulher está escrito um mistério: a Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Essa mulher que está